Eu tava lendo uns comentários aqui, depois que eu fiz uns stories fazendo a pele, e eu comentei sobre o pincel de base que eu tava usando. Falei que eu gostava muito dele, que era o meu preferido. Então surgiram várias dúvidas. Algumas pessoas me perguntaram sobre o pincel de base, qual que é o melhor, qual que é o ideal pra usar. Então eu pensei, melhor eu faço um vídeo aqui tirando todas as dúvidas sobre o pincel de base, porque é um tema bem básico, mas que faz muita diferença na maquiagem. Oi gente, aqui é a Patrícia Vidal e eu vou te mostrar agora quais são os principais pincéis de base e pra que serve cada um deles. E olha, eu já gastei dinheiro com pincel de base, viu? Porque eles são os mais caros do kit, né? Eles são os maiores, mais pomposos, mais cheios de frescura e são os mais caros sim. Só que cada tipo de pincel vai te dar um efeito diferente. Então é por isso que é muito importante você entender pra que serve cada tipo de pincel de base. Porque assim você vai investir naquele que vai te dar o efeito que você mais gosta. Mas antes de falar de pincel, eu quero falar sobre esponja. A esponjinha você pode usar ela sozinha, substituindo o pincel, ou então você pode usar juntamente com o pincel, né? Você aplica a base com o pincel e depois vem usando a esponjinha só para dar acabamento. Mas olha, a esponja tem que ser de boa qualidade. Não adianta comprar qualquer esponjinha porque não vai funcionar. Ela só vai servir para sugar a sua base se ela for de má qualidade. Ela tem que ser bem fofinha, ó, como essa daqui. E eu uso a esponja úmida. Eu umedeço ela na água corrente da pia, tiro bastante o excesso e depois eu posso usar. E olha, a esponjinha, geralmente se eu umedecer ela hoje, amanhã ela vai estar perfeita para o uso ainda, tá? Ela não seca rápido. Na verdade eu até gosto de fazer isso, muitas vezes eu gosto de umedecer ela bem antes da hora que eu for usar. E aqui eu tenho um pincel língua de gato, que é esse pincel bem achatadinho, olha. Para usar esse pincel, você aplica a base nele e aplica no rosto. Ele traz bastante produto pro rosto, então ele vai te dar um acabamento com a alta cobertura, tá? E olha, ele acaba deixando riscos de base no rosto, né? Ele não dá um polimento perfeito. Por isso, quando eu uso o pincel língua de gato, eu sempre tenho que vir com a esponjinha para dar acabamento. Se você não tiver esponjinha, você pode usar a sua mão. Mas eu prefiro muito mais usar a esponjinha, é muito mais prático. O legal do pincel língua de gato é que com ele você chega em todos os cantinhos e você tem uma precisão maior na sua mão para aplicar a base naqueles lugarzinhos ali exatos que você quer que a base chegue. Mas eu sempre tenho que vir com a esponjinha para dar acabamento no final. E aqui eu tenho o modelo de pincel Duo Fiber. Esse daqui é pequenininho e esse daqui é maior. A função deles é igual, você simplesmente tem a opção de comprar ele grandão ou de comprar ele menorzinho. E olha, o pincel Duo Fiber, ele se chama Duo Fiber ou Duo Fibra, porque eles têm, olha, duas fibras diferentes, tá? Ele é misturado, cerdas naturais com cerdas sintéticas. E você percebe que as cerdas são bem espaçadas. Ele não é um pincel denso. Com isso, ele traz pouco produto para o rosto. Então, ele é indicado para quem gosta de uma pele mais natural. Ele deixa um acabamento mais leve de base na nossa pele. Por isso, ele é muito usado por maquiadores que vão fazer, por exemplo, desfiles de moda, sabe? Que eles gostam daquela pele assim, bem natural, bem levezinha. Geralmente, nesses casos, é utilizado um pincel Duo Fiber. Então, olha, para usar, você aplica a base aqui nele e leva para o rosto. Diferente do pincel língua de gato, ele dá um polimento bonito na pele, mas eu particularmente gosto sempre de vir com a esponjinha no final, porque eu acho sim que o pincel Duo Fiber deixa alguns risquinhos na pele. Então eu sempre finalizo dando leves batidinhas, muito leves com a esponjinha. E aqui eu tenho o meu tipo de pincel preferido, que é o pincel Kabuki. Olha só como ele é denso, né? Diferente do pincel Duo Fiber que eu acabei de mostrar, ele é bem denso, ele tem uma quantidade enorme de cerdas e as cerdas são mais curtas. Olha só a diferença entre um e outro.
O pincel Kabuki tem diversas variedades, tá? Ele pode ter o topo totalmente reto, esse daqui ele é levemente chanfrado, ou então ele pode ser arredondado como esse. Tem alguns que são angulares, assim, em formato de triângulo. Enfim, existem diversos tipos de pincel Kabuki e eu particularmente gosto de todos eles. O pincel Kabuki, por ser tão denso, ele traz bastante produto, então ele deixa uma cobertura mais pesada na pele, tá? Ele geralmente é indicado para quem gosta de uma cobertura um pouco maior. Mas para mim, a grande vantagem dele é que ele facilita muito o processo. Ele espalha a base com muita rapidez em todo o rosto e ele dá um polimento perfeito. Ele não necessita usar esponjinha no final. Apesar que eu, particularmente, como eu gosto tanto de esponjinha, muitas vezes eu uso sim a esponjinha no final, mas não é necessário. O pincel Kabuki dá um polimento perfeito da base na pele. Olha, eu tenho aqui um pincel Kabuki bem pequenininho e ele é muito bom, ele é de ótima qualidade, mas ele é bem menorzinho. Então, apesar de deixar a pele super bonita, ele me dá mais trabalho, né? Como esse pincel aqui ele é maior, então ele espalha a base em todo o meu rosto muito rapidinho. E como eu te disse, esse pincel ele dá uma alta cobertura de base no rosto, né? Tanto que esse nome Kabuki, ele tem uma origem japonesa, porque é o nome de um tipo de teatro japonês, onde os atores se caracterizavam por usar uma maquiagem muito pesada. Então daí você consegue ter uma ideia de que esse pincel traz uma cobertura mais pesada para o rosto. Mas nada exagerado, tá? Não quer dizer que se você usar esse pincel aqui, você vai ficar com a pele super carregada, super reboco. Não, não tem nada a ver. É só você usar uma quantidade menor de produtos se você não quiser a base tão pesada. Então, para usar, é só aplicar a base aqui e levar no rosto. E olha, eu aplico e só de dar batidinhas, ele funciona como uma esponjinha, dando um acabamento perfeito. E existem também esses pincéis aqui, ó, mais diferentões, que fizeram sucesso, né, uma época, todo mundo queria comprar. Eu comprei e, sinceramente, eu praticamente não uso esse pincel. Ele tem um efeito muito parecido com o pincel Kabuki, porque se você reparar, ó, ele é extremamente denso e as cerdas são bem curtinhas. E aplicando a base na pele, ela dá um efeito super bonito, de uma cobertura alta também. Mas pra mim esse pincel, ele não tem uma anatomia tão boa, porque pra aplicar nessas áreas grandes do rosto, ele é muito prático, mas ele não chega direito nos cantinhos, então eu prefiro os outros pincéis que eu já mostrei aqui. Então, como você já pôde perceber, esse daqui é o meu pincel favorito de base, eu recomendo bastante que você tenha um pincel assim, e eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo a marca e o modelo desse pincel aqui, para que você possa encontrar. E olha, esse pincel é uma réplica, não sei se eu posso dizer assim, mas ele é igualzinho um pincel super caro da Sigma, que é uma marca incrível, maravilhosa de pincéis, e olha, esse daqui é exatamente igual, mas com um preço muito mais acessível. Me conta aqui nos comentários qual tipo de pincel de base que você gosta de usar. E se você tem dúvidas com relação a outros tipos de pincéis, me conta aqui para que eu possa saber e trazer o vídeo aqui pro canal. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, se inscreve aqui no canal. Um beijo grande e até o próximo vídeo.